No início do mês, o Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial da União o registro de 28 agrotóxicos e princípios ativos. Um deles é considerado extremamente tóxico, outros 4 foram classificados como altamente tóxicos. Quase todos são perigosos para o meio ambiente, segundo a classificação oficial. E para saber mais de que maneira essa medida pode afetar o meio ambiente e a saúde dos brasileiros, nós vamos conversar agora com o professor da Escola de Agronomia da UFG, Wilson Mosena. Olá, professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Professor, explica para a gente o que significa essa portaria, né, do Diário Oficial da União. Essas substâncias já podem ser usadas, elas vão passar primeiro por uma avaliação, como é que funciona? Não, se foi autorizado o registro, aí ele já está passível de utilização, né? Quando faz o registro do pedido, né, aí ainda é feita essa avaliação, mas se o registro já foi aprovado, eles já podem ser comercializados, né? Bom, professor, parece que o Brasil está indo na contramão de vários outros países que têm restringido o uso de agrotóxicos tão perigosos, vários países proibindo certas substâncias. O Brasil parece que tem aberto o país para agrotóxicos mais perigosos. Por que isso tem acontecido? Então, há uma pressão especialmente aí dos grandes grupos econômicos, né, que vê nesse mercado do agrotóxico uma possibilidade aí de conseguir lucros astronômicos, né? Então, muitas vezes isso acaba pressionando, às vezes até através da própria mídia, né? Para dar uma impressão que esses produtos são produtos de baixa toxicidade, de baixa periculosidade. Ao contrário, né? Inclusive tentando flexibilizar a própria nomenclatura dos agrotóxicos, né? Falando como defensivos, como, né, substâncias fitossanitárias. Fitossanitárias, né? E na verdade, assim, é importante que o usuário, especialmente o agricultor ou o trabalhador rural, tenha, né, conhecimento dos riscos envolvidos, né, com aquilo. Então, muitas vezes, assim, considerar um produto pode ser liberado porque, seguindo as recomendações do rótulo, não tem periculosidade. A gente sabe que não é assim, né? Sabe que o nosso agricultor hoje tem muito baixa escolaridade, tem pouca informação a respeito disso. E se você falar, não, aplica o remédio, né, dá uma alusão de que não há riscos. E nós temos dados aí da Abrasco, né, que organiza essas estatísticas, que os níveis de contaminação por agrotóxicos no Brasil, dos trabalhadores rurais, são dados alarmantes. Inclusive existe até uma censura prévia em relação a esses dados, né? Mas os volumes de trabalhadores rurais com intoxicações de agrotóxicos são enormes. Então não se pode negligenciar com relação aos riscos envolvidos com o uso desses produtos. Professor, e além do risco, as pessoas que lidam com esse material no dia a dia, nas suas plantações, para quem consome esses alimentos e para o meio ambiente, para as bacias hidrográficas, para o solo, para as plantas, qual que é a influência, quais as consequências do uso desses agrotóxicos? Então, desses 28 que foram liberados aí nessa última portaria no Ministério da Agricultura, alguns deles são proibidos em outros países, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, pelos impactos, inclusive ambientais, que podem provocar na população de abelhas, né, que são os polinizadores, os responsáveis aí pela produtividade da maioria das culturas, né, tem impactos assustadores e impactos gerais, inclusive de resíduos nos alimentos, né? Então a gente, na verdade, tem vários problemas relacionados a estes produtos, tanto nas suas características físico-químicas, que imprimem essa questão de poder se transportar para as águas, para os rios, para as plantas, né, para o solo, para a atmosfera, que são intrínsecas às características físico-químicas desses materiais, como também no que se refere ao quesito da forma de aplicação, da forma de comercialização, né,
Então, na verdade, tudo precisa ser otimizado, não só simplesmente falar, não, siga a bula que isso não vai dar problema. Então, o agricultor, às vezes, aplica os produtos após o período de carência, né? Então, às vezes, assim, se aplicar com tantos dias, às vezes os resíduos se dissipam no alimento. Mas, muitas vezes, está aplicando hoje e está colhendo amanhã. E isso, com certeza, contamina o consumidor e, consequentemente, isso vai causar problemas de saúde que vai saturar o Sistema Único de Saúde do Brasil, né? Bom, professor, para finalizar, a bancada ruralista, grande apoiadora do atual presidente, já há algumas outras medidas, como o senhor mesmo disse, de alterar o nome desses produtos para suavizar como as pessoas reagem a ele. Também há alguns grupos falando de reduzir a área, na verdade aumentar a área em que esses agrotóxicos podem ser colocados próximo à população. Já houve casos aí no Paraná. Como é que o senhor vê o futuro? Olha, eu acho assim, até a gente está vendo essa tragédia que aconteceu agora relacionada à área da mineração, e foi uma questão um pouco de negligenciar os riscos que estão inerentes na atividade. Eu acho que, por exemplo, o principal, né, quem deveria estar defendendo leis mais rigorosas que minimizem esses impactos é a própria cadeia produtiva, né, do agronegócio. São eles os principais interessados. De repente, por exemplo, se uma safra da soja ela for refugada no mercado internacional porque tem excesso de resíduos, isso vai impactar toda a cadeia brasileira. Então, na verdade, a gente teria que ter, hoje nós estamos com o mercado de vários produtos brasileiros restrito a mercados, por exemplo, como o mercado europeu, às vezes até o mercado americano. Nós tivemos há alguns anos atrás um problema sério de citros que estavam, um lote de citros que estava sendo importado para os Estados Unidos e que teve que voltar porque estava rico, né, de agrotóxicos. Então a gente precisa realmente levar isso com seriedade e a população é que tem que, né, pressionar, né, procurar produtos que ofereçam menos risco, como produtos orgânicos, né, e pressionar para que toda a cadeia produtiva também pressione para que tenhamos legislações corretas e não para atender só interesses econômicos.